Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje tem jogo do Vasco. Habitualmente, quando há jogos do Vasco da Gama, a gente grava o nosso pré-jogo e o pós-jogo. A partir deste momento, a gente vai gravar o pré-jogo. Você que gosta de histórico, confrontos emblemáticos, estatísticas, prognóstico e atualidade, me acompanhe até o final, porque a gente vai fazer um resumo do confronto entre Vasco da Gama e São Paulo, ou São Paulo e Vasco da Gama. O Vasco tem um confronto muito importante hoje com o São Paulo. Há esperanças sim para a gente poder chegar à Libertadores. Quem sabe a gente não chega na Libertadores e com mais de 150 mil associados no Clube de Regatas Vasco da Gama. Não custa nada sonhar. Vamos torcer hoje para o Vasco da Gama, porque uma vitória é primordial. Esse jogo será decisivo aí para as pretensões do Vasco da Gama para o restante do Campeonato Brasileiro. Vamos começar a falar aqui de histórico. Vasco da Gama e São Paulo se enfrentaram 119 vezes. Há um equilíbrio muito grande neste confronto. Até aqui, o Vasco da Gama venceu 42 partidas, o São Paulo venceu 42 partidas e foram 35 empates, ou seja, tudo empatado. Quem vencer hoje assume a liderança aí no confronto direto. A primeira partida entre Vasco da Gama e São Paulo aconteceu em 1930, no dia 13 de maio, onde o Vasco da Gama venceu o São Paulo jogando em São Januário por 2-1. A última partida que o Vasco enfrentou o São Paulo também foi aqui no estádio de São Januário, no Campeonato Brasileiro deste ano, onde o Vasco da Gama venceu por 2-0. Esse jogo aconteceu no dia 25 de agosto e o Vasco ganhou por 2-0, gols do Thales Magno e também do nosso bravo Felipe Bastos. Para muitos, essa atuação que o Vasco teve no primeiro turno foi a melhor do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, assim como no jogo contra o Flamengo. O Vasco conseguiu quebrar aí um jejum de 6 anos que estava sem vencer o São Paulo. Um jogo onde a imprensa tentou tirar o brilhantismo do Vasco, como eles fazem sempre. Polemizou muito aquela partida devido a um cartão do Raniel. O Raniel tomou aos 36 minutos do primeiro tempo, um cartão vermelho, e o São Paulo jogou boa parte daquele jogo com 1 a menos. Com relação a jogos emblemáticos envolvendo Vasco da Gama e São Paulo, não sai do coração vascaíno dia 16 de dezembro de 1989. O Vasco venceu o São Paulo por 2-1 lá no Morumbi. Gol de cabeça do Sorato aos 5 minutos do segundo tempo. Cruzamento do Luiz Carlos Vinck. E esse dia aí não sai da cabeça do vascaíno. Naquela ocasião, havia 71 mil pessoas no Morumbi. O Vasco não precisou fazer a segunda partida no Campeonato Brasileiro da final daquele ano, porque como o Vasco tinha a melhor campanha no Campeonato Brasileiro, uma partida bastou segundo o regulamento daquele ano.
muitas pessoas aqui também há de recordar o ano de 2001, onde o Vasco da Gama venceu o São Paulo em São Januário por 7-1. Rogério Ceni foi expulso naquele jogo após pegar uma bola do Euler, uma cabeçada do Euler fora da área. Baixinho Romário acabou com aquele jogo ali, deitou e rolou. São Paulo ainda teria um jogador expulso, mais um naquela partida, que foi Gustavo Neri, um lateral esquerdo que jogava muito bem, por sinal. E o Vasco brincou naquela partida ali. O Vasco, até o ano de 2000, ele levava muita vantagem em confrontos diretos contra o São Paulo. Nós eliminamos o São Paulo em 1988, de umas quartas de finais da Copa do Brasil. Em 1999, a gente eliminou o São Paulo numa semifinal de torneio Rio-São Paulo. Em 2000, a gente elimina também o São Paulo de uma semifinal de Rio-São Paulo. Então o Vasco, até os anos 2000, levava muita vantagem contra o São Paulo. A partir dali, as coisas se equilibraram. O São Paulo, em 2002, eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Depois, em 2003, o São Paulo elimina o Vasco numa Copa Sul-Americana. Em 2015, o São Paulo elimina o Vasco da Copa do Brasil. Mas muito equilíbrio nesse confronto aí. Jogos contra o São Paulo não são feitos só de glórias. O Vasco, durante a sua história, em 4 ocasiões, perdeu por 5-1 por São Paulo. E a atualidade dessas duas equipes é a seguinte: o Vasco da Gama tem 44 pontos. O Vasco tem 11 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Vem de um empate amargo de 1-1 contra o Goiás, que a gente tomou um gol no finalzinho, um gol contra do nosso bravo Henriquez. Mas o Vasco tem que vencer hoje. O Vasco ainda tem mais 4 compromissos: São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense, para a gente tentar somar pontos aí para a Libertadores. 16 pontos que a gente vai disputar e tudo pode acontecer. Se o Vasco conseguir pelo menos 9 pontos ou 10 pontos, a gente consegue sim ir para a Libertadores no próximo ano. A equipe São Paulina, que decepciona pelo investimento que foi feito, tem 54 pontos, 14 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. São Paulo, que vem de um empate aí contra o Ceará por 1-1. E foi uma semana muito positiva, muito agitada no Vasco da Gama devido a essa associação em massa. O Vasco, durante toda a semana, foi treinado pelo Maurício Copertino, porque o Vanderlei Luxemburgo fez a cirurgia. No entanto, o Luxemburgo vai sim para a partida, vai encontrar com os jogadores diretamente lá no Morumbi. E a gente espera que o Vasco possa trazer 3 pontos aqui para o Rio de Janeiro. Durante toda a semana o Vasco treinou no 4-4-2, né? Com 2 linhas de 4, vamos dizer assim, com o Rossi e também com o Marrone lá na frente. O Vasco deve jogar aí nos contra-ataques. Eu espero que o Vasco venha com uma vitória para o Rio de Janeiro. Então esse aqui foi o resumo do nosso pré-jogo. Saudações vascaínas a todos vocês e estamos juntos. Valeu, meus amigos.